É hora de a gente conversar um pouquinho aqui com o doutor Adriano Faustino, falar um pouco sobre saúde, sobre metabolismo, e aí tem mitos e verdades nessa história. Doutor, é mito ou é verdade que o metabolismo pode deixar a gente mais gordinho? É verdade. Ah, eu sabia que era ele. Tinha certeza que era ele. Sabia. Tô brincando, mas é verdade, pode acontecer. Exatamente. O metabolismo é verdade. Tem gente que não tem um bom metabolismo por um déficit hormonal, por exemplo, ou outro distúrbio, e ele ganha muito peso por causa disso. Tem várias doenças, inclusive, que a pessoa ganha peso por causa disso, porque você tem uma interferência no metabolismo. Mas como é que eu sei que eu tô com metabolismo lento? Olha... Só porque eu tô engordando, eu tô com metabolismo lento? Não, se tá engordando é porque tem alguma coisa que não tá bem, que tá acontecendo. O que é, aí tem que investigar. Às vezes é várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu tô engordando e não sei o que tá acontecendo. Mas aí a pessoa mudou o padrão de alimentação, mudou a atividade física, antes fazia muito, não faz nada e continua comendo do mesmo jeito até mais. Aí já é uma explicação. A explicação tá aí, né? Então você tem que investigar cada caso. Mas, por exemplo, tem gente que tem uma alteração hormonal, de tireoide, por exemplo, ou baixa hormonal, homens com hipogonadismo, que baixa muito testosterona, tudo isso favorece ele ganhar massa gorda. Mas, por exemplo, vamos supor que eu sou diagnosticado hoje com metabolismo baixo. O metabolismo é lento, não vai, não gira e tal. O que se faz para mudar isso? Tem jeito de mudar? Tem. Aí o seguinte, se for diagnosticado, tem que ver quais são os fatores metabólicos que estão justificando falar que isso aí tá lento. O que é? Uma tireoide que tá desregulada? Vamos regular a tireoide, né? A gente também sabe que hoje, para alimentação, para emagrecimento, tem uma importância muito grande da microbiota intestinal, que a gente já até falou sobre isso aqui outras vezes, né? Então, pra você ter ideia, tem trabalhos que eles pegaram ratinho, porque não tem jeito de fazer isso eticamente, você não pode fazer em seres humanos, fizeram só no rato. Pegou um rato gordo, tirou as bactérias do intestino dele, colocou no rato magro. O rato magro engordou. Aí depois tirou as bactérias de um rato magro e colocou no intestino do rato gordo. O rato emagreceu, sem mudar a alimentação. Era o metabolismo e essas bactérias. As bactérias. A culpa é das bactérias. Doutor, vamos deixar o povo perguntar? Vambora. Manda aí, Batista. Boa tarde, me chamo Bárbara, sou do Conjunto Santa Maria. Eu gostaria de saber o seguinte, doutor. Na infância eu tive problema de tireoide, era para engordar. Depois ela virou hiper, aí eu comecei a perder peso. E aí eu fui fazendo controle no Hospital da Baleia com o doutor Máximo até os 15 anos. Aí regularizou. Só que o que acontece? Eu tenho um metabolismo muito acelerado e eu tenho dificuldade para ganhar peso. E eu como bem. Aí eu queria saber o que pode ser. Muito obrigada, boa tarde a todos. Meu sonho era ter esse metabolismo acelerado aí, meu Deus. Assim, eu vou tecer mais comentários sobre isso, mas a primeira coisa que eu falo é, ouvinte, levanta as mãos pro céu e agradeça, porque você faz parte aí de 5, 10% no máximo da população. O problema é que tem muita gente que tem complexo de magreza também, né? Também. A pessoa muito magra, não consegue engordar e fica com esse complexo, né? Sim, eu pego pacientes assim. Agora, o seguinte, aí tem que ver o seguinte, o que foi acontecendo na tireoide dela? O distúrbio da tireoide que faz você perder peso é o hipertireoidismo, igual ela falou. O hipotireoidismo, ou seja, a tireoide não funciona direito, a pessoa ganha peso, né? Agora, às vezes, tem situações, por exemplo, que a pessoa tem hiper, só que durante a manifestação daquele hiper, a tireoide para de funcionar um tempo, aí funciona como hipo. Entendi. Entendeu? Tem uma ou vice-versa. Exatamente. Então tem que ver o que é. Agora ela falou que parou de fazer acompanhamento com 15 anos de idade. Imagino que ela já tem mais de 20. Então, ou seja, tem vários anos. Tem que fazer né? Então tem que ver o que é isso. Mas esse problema de não consigo ganhar peso é melhor do que o problema de que não consegue perder peso. Vai por mim. E lembrando que todo mundo que se quer engordar, vou te falar, tem uns que podem ter trabalho, mas eu te garanto que eu consigo. Mas consigo mesmo. Emagrecer é um pouco mais difícil, se engordar. Batista, tem mais aí? Manda aí. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos da Itatiaia. É Aparecida de Ibirité.
Depois que eu adquiri a tal da diabetes tipo 2, não consigo mais perder peso. Vivo sempre inchada, mesmo fazendo atividade física, diminuindo tudo, fazendo reeducação alimentar e mesmo assim não perco 1 grama. Isso é devido ao metabolismo ou é a doença? Ou é a diabetes? Uma ótima semana a todos. E aí, doutor, diabetes engorda, emagrece? É a diabetes que faz parte do metabolismo, né? O diabetes tipo 2 tem uma coisa, uma alteração muito forte que já acontece antes da pessoa manifestar o diabetes, que é o que a gente chama de resistência à insulina. Então, ou seja, o corpo fica resistente à insulina, e você precisa da insulina. Então, se o corpo está resistente à insulina, a tendência do corpo é produzir cada vez mais insulina, né? E insulina é um hormônio engordativo. Então, a ouvinte anterior aí, ó, uma das coisas que ela pode fazer é ter alimentação que aumenta a insulina, porque é o que engorda, né? Por exemplo, carboidrato, todo mundo já sabe. Come brigadeiro pra você ver todo dia, mama leite condensado pra você ver todo dia. Se você não vai engordar. Vai engordar e ficar doente, né? Também, né? Então, mas ou seja, ela tem o diabetes tipo 2, que é o diabetes extremamente mais comum, né? Na população, é absurda, é uma epidemia, uma pandemia de diabetes tipo 2 que a gente está vivendo, né? Então, ou seja, a pessoa tem uma resistência à insulina, então ela já devia ter essa resistência à insulina antes de aparecer o diabetes. E agora só piorou e apareceu o diabetes, porque antes o pâncreas dela conseguia julgar insulina suficiente para ficar no 0 a 0. Agora ele já deve estar cansado, já não dando conta mais. Trabalhando sob pressão. A glicose subiu e tá tudo. E ela vai ter dificuldade de emagrecer mesmo, e a tendência é só piorar. Tem salvamento, não sei? Tem salvação. Agora ela vai ter que ter uma mudança drástica na alimentação dela. Diabético, isso aí dói, tá? Eu sei que dói, mas é assim. Diabético não pode comer carboidrato. Diabético tem que evitar carboidrato. Diabético, para carboidrato, tem que ser igual... Batata, arroz, feijão, batata, arroz, feijão, pão, massas, bolos, tem que comer proteína, que é carne. Tudo que é gostoso, né, doutor? Você tá proibindo. Não, mas aí tem formas. Dá mais trabalho, mas tem formas, entendeu? Hoje no meu almoço, por exemplo, eu comi um delicioso arroz de couve-flor. Então, ou seja, é arroz que eu comi, você vai falar. É arroz, mas não é o arroz com alto índice glicêmico, arroz branco, é um arroz de couve-flor, né? Então, e é simples, couve-flor não é uma coisa esdrúxula que você vai, é caro demais, entende? Não é uma coisa viável, você vai no varejão lá, às vezes dá promoção, você vai e compra tudo, dá pra você fazer. Então, ou seja, o carboidrato é o grande vilão do diabetes. E o problema do diabético é que o diabetes tem que entender isso. Só que o problema é o seguinte, é tão arraigada essa questão do carboidrato, Júnior, que assim, até nos hospitais, eu quando estava na residência, tal, a gente tinha um paciente diabético, a gente fazia prescrição, a primeira coisa que a gente geralmente fazia era dieta. Falava dieta suspensa se o paciente fosse operar, dieta hipossódica, dieta líquida, e falava dieta para diabético. O próprio o hospital lá, a nutrição do hospital elaborava a dieta tal. Qual que era a dieta, a diferença da dieta do diabético para um paciente que está com dieta livre, por exemplo? Em vez de pão branco, pão integral, né? Em vez de café com açúcar, café com adoçante. E não muda muita coisa. Então, não pode ser assim. Um café da manhã ideal para um paciente diabético não pode ter pão nenhum. Tinha que fazer um omelete para ele, ou fazer um pão proteico, que é a base de ovo, por exemplo, que é fácil de fazer, entendeu? Tem muita gente que isso é novo para muita gente, mas no dia a dia é muito tranquilo de se fazer. Mas ele tem que evitar o carboidrato. Então, a ouvinte aí, ó, que quer melhorar, que viu diabetes tipo 2 e agora acha que não vai perder peso mais, está complicado, tem que fazer isso. Faz o teste daqui 30 dias, faz 30 dias bonitinho e daqui a 5 segundas-feiras você entra de novo em contato aqui, dá seu testemunho aqui que a gente fala. Até lá, essas 5 semanas, você vai fazer o seguinte, você vai zerar, aí eu quero ver se você vai ter força e disciplina para fazer isso. Você vai zerar de comer arroz, você vai zerar de comer açúcar e você vai zerar de comer macarrão e pão, tá certo? Legumes, verdura, fruta, ovo, à vontade, tá? Mas faz isso que eu tô te falando
30 dias consecutivos e depois você me dá a resposta aqui. Ó, tá lançado o desafio aí, hein, ouvinte. Vai querer ou vai fazer correr? uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta, doutor. A gente vê muitas pessoas falando que, quanto mais velho eu fico, mais difícil fica de emagrecer, né? E aí eu quero entender se o metabolismo, ele diminui com a idade e se há algo que a gente possa fazer para aumentar o metabolismo. Sim, isso é verdade. Nós estamos caminhando para a morte. Para, doutor. A gente Não, está caminhando Verdade. para a morte. Verdade. A diferença, eu falo que eu estudo para retardar o processo. É impossível impedir o processo. Nós estamos degradando a cada dia, principalmente depois dos 30 anos. A gente começa a descer a serra, né? Então a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para a morte. Aí a gente pode caminhar bem a passos de formiga e sem vontade, ou pode caminhar correndo igual o Anderson corre, né? Aí, Mas não pra morte. Não pra morte. Ele não. Ele A corrida dele saúde. ajuda. Ele corre pra saúde, né? Ele correndo do jeito que ele corre, ele tá caminhando devagar. a passos de formiga, né? Então, ou seja, a gente tá... Então, por isso que a pessoa que quanto mais velha a gente vai ficando... Eu tenho 44 anos de idade. Depois que eu virei os 40, hoje minha composição corporal é melhor do que quando eu tinha 37. Entendeu? Mas à custa de muito mais esforço. Eu tenho que ficar controlando muito mais coisa de atividade física. Às vezes eu faço me coloco umas rotinas importantes para dar conta, senão não vai, tá certo? E é assim, e a cada década vai piorando. Piora depois dos 40, sinto dizer, piora depois dos 50, piora depois dos 60 e vai assim até morrer. Agora a gente quer chegar nos 80, 90 bem. Tem jeito. E aí, só para terminar, aumentar o metabolismo, aí é você acertar o corpo como um todo. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai perdendo vitaminas, vai perdendo minerais, vai aumentando a oxidação, perdendo antioxidantes, tendo distúrbios hormonais, quedas hormonais, né? Diga aí a menopausa, a andropausa no homem. Então, tudo isso você pode ajustar, aliado a uma boa atividade física. Quanto mais velho eu tô ficando, mais atividade física eu tenho que fazer, mais frequência, né? Eu tenho que fazer. Então, ou seja, essas medidas todas conseguem melhorar o metabolismo da pessoa que está envelhecendo e caindo no metabolismo. Doutor Adriano Faustino, nosso tempo mais que estourou aqui, eu preciso terminar, mas antes o senhor tem que falar como é que o povo te acha. No Instagram? No Instagram, o @doutor.adrianofaustino, dr.adrianofaustino. Também tem o @Instituto Faustino, e se colocar Adriano Faustino no Google, nós estamos lá. Aproveitando que esse assunto dá muita dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas dos meus stories sobre essa parte de metabolismo, para quem ouviu aí, teve mais dúvida e não teve jeito da gente comentar aqui. Bacana demais. Que aí eu vou responder para todo mundo lá no Instagram, lá nos stories. Eu vou postar aqui agora, saindo daqui, e aí a gente vai respondendo ao longo do dia.